Fala pessoal, quem me segue nas redes sociais sabe que raramente em um vídeo eu peço para que você o compartilhe. Mas esse eu vou pedir, porque a gente vai trazer aqui notícias muito sensíveis e que tem tudo a ver com a sua liberdade de expressão e com a perseguição que os conservadores têm sofrido, nesse passado recente. Então vamos lá. Você conhece quem é Carlos Augusto de Moraes Afonso? Provavelmente não, né? Mas você sabe quem é Luciano Ayan? Talvez sim. Pois eu lhe digo, essas duas são a mesma pessoa, só que utilizando nomes diferentes. E aí você se pergunta por que uma pessoa utilizaria um nome diferente, já que ele não é um cantor sertanejo, não é um artista, e não tem qualquer motivo para mudar de um nome comum para outro nome comum. Na polícia, isso é muito frequente quando você investiga o crime de estelionato. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero voltar um pouquinho na história, retornar para 4 de dezembro de 2019, quando o deputado Alexandre Frota protocolou na CPMI das fake news o documento número 32. Grava aí, documento número 32. Esse documento é um relatório produzido pelo seu advogado Marcel Muscati, que inclusive tem recebido repasses da verba de gabinete de Alexandre Frota. Na página 44 começa ali os slides de Luciano Ayan nesse documento 32. Esses slides, feitos em agosto de 2019, também estão presentes em um site, em uma página do Diário do Centro do Mundo. Esse documento 32 é que contém toda a estratégia e toda a narrativa, falando de gabinete do ódio, robôs, levantamento artificial de hashtag e tudo aquilo que eles acusam nós conservadores de fazer, quando na verdade a gente sabe que o nosso movimento é 100% espontâneo, voluntário, e até hoje eles ficam tentando emplacar essa narrativa de que nós somos financiados. Nesse documento você tem uma lista de todos os conservadores que estão sendo perseguidos, de todos aqueles que sofreram mandados de busca e apreensão em suas casas. E vale lembrar, o que é feito na CPMI da fake news reverbera no inquérito das fake news no Congresso, no inquérito do STF, que é daí que saem esses mandados. Por exemplo, contra o Edson Salomão, do Movimento Conservador, contra o Bernardo Kister, contra Otávio Facuri, contra Alan dos Santos, do Terça Livre, e o próprio Terça Livre. Então, quem está por trás disso tudo é o Luciano Ayan. É ele que fica falando que nós somos gabinete do ódio, que nós temos uma milícia virtual, quando na verdade isso tudo sim é uma narrativa criada artificialmente. Esse documento serviu de base para os depoimentos de Joyce Hossermann. O próprio Luciano Ayan admite isso numa entrevista para o Diário do Centro do Mundo. E a gente sabe que o Alexandre Frota não tem inteligência suficiente para conseguir perceber e analisar todos esses elementos do cenário da internet e do jogo político. Aprofundando um pouquinho mais agora sobre o Luciano Ayan. A relatora da CPMI das fake news, a deputada Lídice da Mata, do Partido Socialista Brasileiro da Bahia, ela fez um requerimento convocando o Luciano Ayan para a CPMI das fake news, porque o Luciano Ayan era dono de uma página chamada Ceticismo Político e estava sendo acusado de disseminar fake news sobre a morte da vereadora Marielle Franco. Mas qual não foi a nossa surpresa? No final de 2019, Lídice da Mata e Luciano Ayan foram vistos no evento Redes Cordiais, inclusive com a presença de outros deputados. Isso daí surpreende por quê? Porque, ora, se ela, deputada, está convocando o Luciano Ayan para depor na condição de investigado na CPMI, como é que ela pode ter uma relação tão próxima e tão tranquila assim? Era para ter uma relação praticamente de polícia e bandido, ou de juiz e réu, mas não é isso que foi percebido. E para piorar ainda mais a situação, o próprio presidente da CPMI, o senador Ângelo Coronel, a pessoa que faz a pauta da CPMI, a pessoa que faz as votações em globo, chamando só conservadores para irem depor na CPMI, quais as diligências que vão ser feitas. O senador Ângelo Coronel participando de live com o Luciano Ayan. E, inclusive, isso foi matéria usada pela deputada Bia Kicis para tentar afastar Ângelo Coronel da presidência da CPMI. Porque o que não existe ali é imparcialidade para conduzir essas investigações. E, mais uma vez, elas reverberam dentro do inquérito das fake news
no STF. E hoje, na operação do Ministério Público de São Paulo, que prendeu Luciano Ayan, ou Carlos Afonso, como preferir, foram encontrados pratos com cocaína, maconha, maços de R$100 na casa de empresários ligados ao MBL. O Luciano Ayan tem fotos, vídeos, entrevistas, um vasto material junto com personalidades do MBL. O Luciano Ayan, que inclusive tem empresas abertas juntamente com outros fundadores do MBL, como é o caso do senhor Pedro Rizzo e do senhor Pedro Deirotti, ambos fundadores do MBL que têm empresas junto com o Luciano Ayan. Esses sim que estão se associando à esquerda para tentar derrubar o presidente eleito espontaneamente em 2018. Presidente esse que, após eleito, eles correram lá para casa do presidente para bater uma fotinha deles, né? Afinal, estava em alta, tinha que tirar um proveitinho, né? Esse pessoal que não curte muito ter princípios e que vai ao sabor da onda, vendo para onde é que vai a ideologia deles. Mas isso não para por aí, não. A conexão se estende até o governador de São Paulo, João Dória. Foi preso também o senhor Alessander Mônaco, pessoa ligada ao MBL e que já teve um cargo importantíssimo dentro do governo João Dória. Dá uma olhadinha aí o que estava saindo ainda hoje na Rádio Shockwave. O público diz que empresário ligado ao MBL tem cargo no governo Dória. Um dos alvos foi contratado pelo governador Dória, aí, né, pelo governo Dória, para trabalhar na Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Imprensa Oficial do Estado. O empresário Alessander Mônaco Ferreira, o Amazing, é o nome de um dos presos ligados ao movimento Brasil Livre, por suspeita de lavagem de dinheiro em operação policial realizada na manhã desta sexta-feira, né? Ó, tá aqui, olha. Ele solicitou emprego e foi contratado pelo governo do Estado de São Paulo para trabalhar na Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Imprensa Oficial do Estado. Que nomão, hein? Justamente um cargo que tem função de gerenciar tarefas de eliminação de documentos públicos, de informações relativas ao recolhimento de documentos de guarda permanente produzidos pela administração pública. Rapaz, uma responsabilidade. Aí, Alessander Mônaco, também conhecido como Mr. Pimba. E o MP está dizendo que as cifras nessas investigações sobre lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, sonegação tributária, gira na casa dos 400 milhões de reais. E aí, Kim Kataguiri, Arthur Mamãe Falei, quem é que é financiado? Quem é que tem uma rede de gabinete do ódio? Quem é que produz fake news? Se associar à esquerda e ter o establishment ao seu lado é mole, né? Virar papel higiênico da esquerda, né? Quem diria, que final triste para o MBL, que lá no começo enchia o peito para falar que fez impeachment da Dilma e hoje em dia se tornou essa porcaria, tendo inclusive o seu mentor Luciano Ayan sendo preso hoje e tem muito a explicar para a justiça. Então, para finalizar, né, pessoal, essa CPMI das fake news, ela já não tem mais a razão de existir. Ela já não tem mais condições morais de existir. O mentor dela acabou de ser preso hoje, envolvido em diversos crimes. Nós temos a relatora da CPMI, junto com o presidente da CPMI, demonstrando publicamente que tem uma intimidade, percorrem os mesmos eventos, participam de live. Essa CPMI em nada faz, em nada apura com relação a Joyce Hasselmann, que está aí com vários áudios fazendo exatamente aquilo que ela nos acusa de fazer e nunca provou. Ela sim tem áudios pagando missão para assessores, para denegrir a imagem dos outros, para fazer lixamento virtual, fez o seu gabinete de ódio. Os assessores que faziam parte dessa milícia digital, esses sim, estão denunciando a deputada Joyce Hasselmann. Então essa amoralidade, esse baixo nível, esse circo, né, feito dentro do Senado, normalmente um local com pessoas de mais experiência, ex-governadores, até ex-presidentes, está se servindo para fazer esse tipo de jogo sujo. Vamos para o campo do debate político. E não mais esse campo do achincalhamento da figura política, né? Que todos nós da nossa classe reclamamos tanto de gozar de pouco crédito junto à sociedade e ainda persistimos nesse tipo de tentativa de narrativa. Não é para isso que o Congresso se serve. E, por favor, chegou a hora de ter um mínimo de decência e parar de fechar os olhos para a realidade. Essa CPMI, ela tem que acabar, assim como os inquéritos que estão no STF. Então, meus caros, é para a gente criticar sim, é para estar alerta sim, porque esse é o tipo de pessoa que faz a Lei Kim
que piora as penas para fake news durante o período eleitoral, e a gente sabe quem é que vai sofrer com essas penas. São os mesmos que estão sofrendo hoje mandado de busca e apreensão em suas casas. Esse é o tipo de pessoa que apoia o PL 2630, que visa acabar com a liberdade na internet, que quer obrigar você a dar um CPF, um RG, para abrir uma conta no Twitter. Essa pessoa que você nem sabe se ela se chama Luciana Ayan ou Carlos Afonso. Que moral que essas pessoas têm para querer colocar uma lei dessa goela abaixo de todos nós? Então a gente tem que ficar vigilante, a gente tem que botar na internet, nos 4 cantos, quem são essas pessoas? Alexandre Frota, Joyce Rossmann, Luciana Ayan, Kim Kataguiri, Arthur Moledo Duval, Pedro Rizzo, Pedro Di Gerotti, os outros aqui, como é que é o nome aí do cara que foi preso aí ligado ao Dória? Tem essa aí também, Alessandro Mônaco. Não vamos deixar passar em branco não, porque isso daí não é discurso de ódio, isso daí é estar ao lado da justiça e ao lado do certo, e essas pessoas não vão nos calar. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.